Eu lerei e os irmãos acompanharão a leitura em suas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 20 ao verso de número 58. Assim diz a palavra do nosso Deus: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso, como feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, também é os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos,
Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus amado, é a Tua palavra, Pai. É a Tua palavra que foi lida, Pai. É a mesma que o Senhor inspirou para o apóstolo Paulo a registrá-la, para que hoje nós a conhecêssemos, Deus. Ó Deus, que a nossa esperança no Senhor se renove a cada manhã, por entendermos o quanto o Senhor nos ama e quão grandes maravilhas o Senhor fará em nossos dias e nos dias que hão de vir, Pai. Deus, nós clamamos que não sejam os nossos pecados que nos impeçam de ouvir a Tua voz, mas que seja, Pai, a ação do Teu Santo Espírito, o Teu Santo Espírito que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que seja a ação do Teu Santo Espírito que fale a cada um de nós nesta noite, Pai. Santifica, Pai, e edifica os Teus aqui reunidos. Confirma, Pai, a Tua vontade sobre tudo e sobre todos, mediante o Senhor falar, Pai. Clamamos, Pai, que glorifique o Teu nome, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amados, 1 Coríntios, como nós vimos no sermão anterior, foi escrito pelo apóstolo Paulo quando ele se encontrava na sua segunda viagem missionária. Ele estava na cidade de Éfeso, conforme está registrado em Atos capítulo 18. Ele permaneceu na cidade de Corinto por volta de um ano e meio, e pelo seu trabalho então fundou esta igreja na cidade de Corinto. Depois que Paulo vai embora e ali fica a igreja de Corinto, na cidade de Corinto estabelecida, Paulo começa a receber notícias a respeito daquela igreja que ali estava. E muitas notícias que chegam até o apóstolo Paulo fazem com que ele escreva esta carta com todos esses 16 capítulos. E Paulo, então, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, verso 11, ele recebe notícia das pessoas da casa de Cloe. E ele lá em 1 Coríntios 1, 11, ele diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe. Então, essas pessoas da família de Cloe mandam notícias para o apóstolo Paulo, e ele, então, tomado dessas notícias, ele começa então a escrever a sua carta. E em 1 Coríntios capítulo 7, verso 1, ele relata uma carta que alguém escreve a ele. E lá ele diz assim: quanto ao que me escrevestes, ou seja, alguém escreve para Paulo, relatando coisas que estavam acontecendo ali na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, havia muitas coisas acontecendo, havia divisões,
havia facções, havia problemas de moralidade, havia partidarismos. Então Paulo recebe todas estas informações e ele então escreve a carta aos Coríntios. Na igreja de Coríntios, muitos judeus, eles não acreditavam na ressurreição, ou eles acreditavam na ressurreição apenas dos justos. Então, muitos judeus dentro da igreja de Coríntio tinham essa crença, que apenas os justos iam ressuscitar. Havia dentro da igreja de Coríntios muitos intelectuais, pessoas que haviam se convertido ao cristianismo e pessoas que estavam ali frequentando a igreja, eram pessoas intelectuais, eram gentios. E esses intelectuais, eles acreditavam na ressurreição apenas dos justos. Então, alguns judeus acreditavam na ressurreição apenas dos justos, alguns intelectuais gentios, eles acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição dos corpos. Então, havia várias crenças ali dentro da igreja de Coríntio, ao que Paulo escreve especificamente o capítulo 15 para falar a respeito da ressurreição. Na igreja de Coríntios, ela era muito influenciada, a cidade de Coríntio, ela é muito influenciada por causa dos filósofos. Platão, Fédon, Sêneca e o próprio Sócrates foram filósofos que tinham essa ideia a respeito da ressurreição. Ou seja, eles acreditavam na ressurreição, mas não do corpo, apenas da alma. Alguns pensadores, como os epicureus e Lucrécio, eles negavam totalmente a vida após a morte. Então este era o ambiente que estava acontecendo ali, tanto na cidade de Coríntio, como dentro da igreja de Coríntio. E em 1 Coríntios 15, verso 12, Paulo relata: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, alguns dentre vós afirmam que não há ressurreição de mortos? Ou seja, havia pessoas dentro da igreja de Coríntios afirmando que não havia ressurreição de mortos. Paulo, quando ele recebe todas essas notícias, ele então escreve especificamente o capítulo 15 para falar a respeito da ressurreição. E nós vimos no sermão passado que no capítulo 15, verso 3 e verso 4, Paulo então ele começa a mostrar que Jesus Cristo ressuscitou. E ele usa a autoridade das testemunhas. No verso 3 e no verso 4 ele vai dizer: olha, isso estava escrito nas Escrituras, se referindo ao Antigo Testamento. Ou seja, que Cristo havia de morrer e que Cristo havia de ressuscitar. Então ele toma a autoridade das Escrituras para defender que Jesus havia ressuscitado. No verso 6, verso 7 e verso 8 de 1 Coríntios capítulo 15, Paulo ele toma a autoridade das testemunhas. Ele diz: olha, Jesus ele foi visto por mais de 500 irmãos, depois foi visto pelos apóstolos e por último também foi visto por mim. Então Paulo ele toma a autoridade das testemunhas para dizer que Cristo havia ressuscitado. E se nós lembrarmos os mandamentos que Deus havia dado a Moisés, há o mandamento que não se deve dar falso testemunho. A pena para um judeu que fosse pegado ou pego mentindo, lhe era os açoites e, dependendo, lhe seria levado até a morte via apedrejamento. Então, quando Paulo diz: olha, Jesus Cristo ele foi visto por mais de 500 irmãos, depois foi visto pelos apóstolos, ou seja, não ia achar mais de 500 pessoas que estivessem interessadas em mentir, sendo que a pena para essas pessoas lhe seria o apedrejamento ou até mesmo a morte. Então Paulo ele apela para o testemunho das testemunhas. E vimos também no verso 19
quando Paulo diz, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita a essa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, Paulo no verso 19, ele apela para que se creia, mas se creia da forma correta. Ou seja, se a nossa esperança em Cristo ela está limitada apenas a esta vida, nós podemos nos considerar as mais infelizes de todas as pessoas. Por quê? Porque nós vamos nos decepcionar. Porque se tornar cristão é se isentar de problemas, quando os problemas nos vierem, sendo nós cristãos, nós vamos nos decepcionar. Por isso então Paulo vai dizer, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E hoje nós então vamos continuar vendo do verso 20 ao verso de número 58, dando ênfase então à ressurreição dos justos e injustos. Verso de número 20 do capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Paulo aqui ele conclui dizendo que Cristo realmente ressuscitou. Cristo, ele prova pelas Escrituras, Paulo prova pelas Escrituras, Paulo prova pelo testemunho das testemunhas, que Cristo ressuscitou. E ele diz no verso 20, de fato Jesus Cristo, ele ressuscitou, ou seja, ele conclui o assunto, dizendo que Cristo ressuscitou, e ele dá continuidade, explicando daí para frente como é a ressurreição. Havia muitas pessoas que negavam a ressurreição, havia muitas pessoas que não criam na ressurreição. Então Paulo, ele vai explicar como é a ressurreição dos mortos. Quando Paulo diz, olha, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, nós temos que lembrar que o povo judeu era um povo que mexia com a agricultura. E o termo primícia se refere aos primeiros frutos. Ou seja, quando vinha a plantação, aqueles primeiros frutos, eles eram colhidos e por ali se tinha uma base de como seria a própria colheita. Primícias, primeiros. Todavia, Paulo diz que Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias. Mas quando nós olhamos tanto para o Novo Testamento como para o Antigo Testamento, nós vamos ver que já havia acontecido ressurreições. Se nós formos o livro de João, de 1 Reis, capítulo 17, verso 17, nós vamos ver lá a história de uma mulher que ela não tinha filhos, e Elias ora para que ela tivesse filhos, ela veio então a ter um filho, uma criança, e pouco tempo depois aquela criança vem adoecer e vem a morrer. E Elias então vai e ora por aquela criança e aquela criança ressuscita. Ou seja, já tinha acontecido pessoas que haviam ressuscitado até mesmo antes de Cristo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente vai lembrar da história de Lázaro. Jesus o ressuscitou. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver quando Jesus morre, muitas pessoas que já haviam morrido ressuscitam. E tantas outras pessoas já haviam ressuscitado antes de Jesus. Nós lembramos de Dorcas. Dorcas, que era uma mulher piedosa, ela vem a ficar doente, ela vem a morrer e ela vem também a ressuscitar. E o texto diz que Jesus ele é a primícia dos que dormem. O que Paulo diz aqui, explicando que Jesus ele é a primícia dos que dormem, quando ele fala dos que dormem, ele se refere aos que irão ressuscitar de forma eterna. Todas essas pessoas citadas que já ressuscitaram, elas morreram novamente. Todas. Lázaro morreu, Dorcas morreu, todas morreram. Todavia Jesus ele é a primícia dos que ressuscitou, ou seja, ele ressuscitou e não morrerá novamente. Quando Jesus voltar, quando a trombeta tocar, todos os mortos irão ressuscitar, e irão ressuscitar eternamente. Ninguém irá
morrer novamente? A pergunta é: por que morremos? Deus cria todas as coisas, cria os homens, e por que morremos? Quando nós vamos ao livro de Gênesis, capítulo 2, verso 16 e verso 17, lá está explicado por que nós morremos. Quando Deus cria todas as coisas, lá está escrito assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Quando Deus criou todas as coisas, criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e deu esta ordem a Adão: Adão, você pode comer de tudo, mas do fruto desta árvore você não coma, porque no dia que dela você comer, certamente você vai morrer. Ou seja, a partir deste pecado de Adão, a partir dessa desobediência de Adão, então vem a morte física à raça humana. Então nós entendemos o porquê nós morremos. E Paulo então no verso 21 de Coríntios 15, ele vai dizer: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ou seja, Adão peca e vem a morte. Jesus Cristo, ele ressuscita e também trará a todos nós a ressurreição. Não a só nós, os cristãos, mas a todos aqueles que estiverem mortos, sejam cristãos ou não. Ou seja, Jesus irá ressuscitar na sua volta todos os homens, todas as pessoas. Quando nós olhamos Hebreus capítulo 11, verso 35, nós vamos ver o relato a respeito dos mártires. E lá em Hebreus 11, 35 está escrito assim: que essa foi a constante dos mártires, pois diz: outros foram atormentados, não aceitando o resgate a fim de obter melhor ressurreição. Ou seja, muitos cristãos, eles se negaram a fazer muitas coisas para terem uma melhor ressurreição. Em Atos capítulo 24, verso 15, lá está escrito assim: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de justos. Tanto de justos como de injustos. Não é só os cristãos que vão ressuscitar, como alguns na igreja de Coríntios pensavam. Não é só os salvos que irão ressuscitar, como alguns na igreja de Coríntios acreditavam. Tanto cristãos como não cristãos irão ressuscitar. Tanto salvos como não salvos irão ressuscitar. É isso que diz Atos 24, 15. Haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Provavelmente você já tenha participado de um velório e ao lado do caixão talvez você já tenha visto uma plaquinha que tem escrito o versículo que está no livro de João capítulo 11, verso 25, que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, haverá ressurreição. Quando Cristo voltar, todos irão ressuscitar. Paulo, no verso de número 22, ele vai dizer: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, como que as pessoas vão ressuscitar? As pessoas morrem, como elas vão ressuscitar? E no verso 22 Paulo vai dizer: elas serão vivificadas.
Essa palavra vivificadas, no grego é zoopoeio, e a tradução que a Almeida usa é vivificado. O que significa isso? Na tradução seria tornarão a vida, voltarão da morte à vida. Talvez você já tenha visto aquela cena quando uma pessoa tem um ataque cardíaco e o médico ele pega aquele aparelho chamado desfibrilador e a pessoa teoricamente morre e o médico esfrega um no outro e encosta no peito e dá um choque, às vezes 2 vezes, às vezes 3 vezes, e aquela pessoa que teoricamente estava morta, ela volta à vida, ou seja, ela foi vivificada. Talvez você já tenha visto a cena de uma pessoa que tenha se afogado, e essa pessoa então ela é retirada de dentro da água já sem vida, e alguém que sabe fazer respiração boca a boca, massagem no peito, faz isso com aquela pessoa que teoricamente estava morta e ela volta então à vida, ou seja, ela foi vivificada. É isso que Paulo explica no verso de número 22 de 1 Coríntios capítulo 15. Assim todos serão vivificados. Ou seja, todos que houverem morrido serão vivificados. Em Cristo todos serão vivificados, tanto justos como injustos. Do verso de número 24 ao verso de número 28, Paulo vai falar da sujeição de Cristo. Paulo vai dizer que Jesus ele irá sujeitar todas as coisas a Deus Pai, e ele mesmo irá se sujeitar. O termo ele mesmo irá se sujeitar quer dizer que Jesus ele vai chegar diante de Deus Pai e vai dizer: todas as coisas estão prontas. Ele vai sujeitar toda a sua obra a Deus Pai, para que tudo e todos sejam um. E no verso 26 ele diz: o último inimigo a vencer será a morte. Essa é a notícia que tem duplo impacto na vida das pessoas. O último inimigo a ser vencido será a morte. Por que ela tem duplo impacto? Ela é semelhante àquela notícia, como pois o vestibular que foi feito hoje, do Enem. Quando o resultado do Enem sair, ele terá duplo impacto. Ele trará alegria para uns e trará tristeza para outros. É a notícia que tem duplo impacto, como quando as pessoas, por exemplo, fazem o exame da ordem dos advogados. Quando sai o resultado, é alegria para uns, tristeza para outros. Quando Jesus vencer a morte, isso trará duplo impacto. Quando Jesus voltar, as pessoas ressuscitarão e ele destruirá a morte. Ele já a venceu, porque ele ressuscitou. Todavia ele irá destruí-la. E quando Jesus destruir a morte, alguns se alegrarão, outros ficarão tristes. Apocalipse capítulo 9, verso 6, lá diz assim: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O que seria para causar alegria, irá causar tormento para alguns, porque eles terão ardente desejo de morrer, mas Jesus terá destruído a morte. Ressuscitarão e não irão morrer mais,
e vão desejar morrer. Será um dia de tormento para alguns. Na cidade de Coríntios havia muitas seitas, por causa dos muitos deuses, por causa das muitas filosofias, por causa das muitas crenças. E tendo muitas seitas na cidade de Coríntios, havia das mais diversas crenças ali, e pessoas que haviam se convertido, estavam vindo para a igreja e ainda crendo em algumas coisas. No verso de número 29, Paulo fala, ele vai dizer assim, de outra maneira: que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Ou seja, havia a seita lá na cidade de Coríntio, onde as pessoas se batizavam por pessoas que já haviam morrido. Ou seja, a pessoa, ela se convertia, mas ela tinha essa crença, já que aquele que morreu antes dela não teve tempo de se converter, não teve tempo de se arrepender. Então aquela pessoa então ia, se batizava por aquela pessoa que já havia morrido. E Paulo, primeiro ele vai fazer esse contraste, olha, se não há ressurreição de mortos, por que tem gente se batizando por causa dos mortos? Se eles não vão se ressuscitar. Então Paulo, ele vai dizer da impossibilidade disso. Ele vai dizer dessa seita que havia, dessas pessoas que haviam e estavam se batizando por causa de mortos. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que não há como uma pessoa se tornar intermediário, ainda que seja por alguém que já tenha morrido, ou ainda alguém que esteja vivo. Quando nós olhamos o livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, lá diz: porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Portanto, não há como uma pessoa intermediar se não for Jesus Cristo. Não há como uma ação nossa aqui, feita por alguém que já tenha morrido ou por alguém que esteja vivo. O único intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Em nossos dias, os mormons têm o hábito de se batizarem por causa dos mortos. E a Bíblia diz: há um só mediador entre os homens e Deus, Cristo Jesus, homem. Havia a seita também das pessoas que acreditavam que morriam e voltavam em outros corpos. Morriam e voltavam em corpos de animais. Morriam e voltavam em corpos de aves. Morriam e voltavam em corpos de outras pessoas de outros sexos. Havia essa seita ali na cidade de Coríntio. E Paulo, ele vem combater esse ensinamento. No verso de número 35 de 1 Coríntios 15, ele vai dizer: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Paulo, então, ele recebe a notícia que há pessoas crendo que a ressurreição havia e as pessoas voltavam em outros corpos. E então Paulo vai dizer: olha, mas alguém dirá como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Era essa a crença que alguns tinham, que se morria e voltava num outro corpo. Morria, voltava no corpo de um animal. Morria, voltava no corpo de uma ave. Havia essa seita ali na cidade de Coríntio, e algumas pessoas que frequentavam a igreja de Coríntio estavam crendo dessa forma. Todavia, quando nós olhamos para Hebreus capítulo 9, verso 27, nós vamos ver que lá está escrito assim: e assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Os homens está determinado morrerem uma só vez,
vindo depois disto o juízo. Havia naqueles dias quem cria dessa forma. Em nossos dias, os espíritas creem dessa forma, que a pessoa morre e volta em um corpo de uma outra pessoa, que a pessoa morre e às vezes volta num corpo de um animal, que a pessoa morre e volta até se tornar uma pessoa tão boa que ela se transforme num espírito de luz. E a Bíblia diz: assim como está aos homens ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Paulo então ele combate essa crença da reencarnação. Do verso de número 39 ao verso de número 41, Paulo vai explicar: nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves, outra a dos peixes. Ou seja, homem, o ser humano, ele morre e ele vai ressuscitar, todavia no seu próprio corpo, todavia não em corpo de outra pessoa, todavia não outras vezes, todavia uma única vez ele irá ressuscitar. Às vezes as pessoas têm dúvida, ou têm dúvidas, de como será o corpo na ressurreição. Às vezes as pessoas se pegam a pensar uma morte que foi em um acidente, uma morte em que foi numa explosão, uma morte em que foi das mais diversas formas diferentes, e se pegam a pensar como será a ressurreição. A Bíblia, ela nos dá alguns textos que mostram como serão os nossos corpos ressuscitados. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 40, verso 31, lá diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O povo de Israel havia passado por guerra. O povo de Israel havia e estava passando por grande tribulação. E o povo de Israel, ele começa a questionar: e as promessas de Deus? E as promessas que nós recebemos dos nossos pais? E as promessas que Deus iria nos resgatar? Então Deus inspira Isaías a dizer essas palavras: os que esperam no Senhor renovar-se-ão, correrão e não se cansarão, caminham e não se fadigam. Será dessa forma os corpos ressurretos. Em 1 Coríntios 15, capítulo 15, verso 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Paulo então ele explica de que forma serão os nossos corpos, ou seja, será um corpo incorruptível. Quando Deus nos cria perfeitos. Quando Adão peca, vem então a corrupção. Os óculos que nós usamos é por causa da corrupção. As doenças que nós enfrentamos é por causa da corrupção. A morte que nós enfrentamos é por causa da corrupção. Tudo aquilo que nós sofremos é por causa da corrupção. E Paulo então explica: olha, quando Cristo voltar, nós ressuscitaremos e nós herdaremos corpos incorruptíveis, revestidos de imortalidade. Não frequentaremos mais velórios, não participaremos mais de cultos fúnebres.
a morte já não existirá. Justos e injustos ressuscitarão. A Bíblia, ela nos ensina que justo é todo aquele que Jesus justificou. Que justo é aquele que se arrependeu de seus pecados. Que justo é aquele que confessa a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida. Injusto, a Bíblia nos ensina que é aquele que nega a Jesus Cristo. Que injusto é aquele que se nega a se arrepender de seus próprios pecados, que se nega a abandonar os maus caminhos. E olha o que a Bíblia diz a respeito de justos e de injustos. Apocalipse capítulo 21, do verso 3 ao 5, diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A ressurreição dos justos é algo que trará grande alegria. A ressurreição àqueles que se arrependem de seus pecados será algo de grande alegria. Não haverá mais pranto, nem luto, nem dor. Viveremos com Deus. Viveremos na presença de Deus. Assim será a ressurreição dos justos. Assim será a vida eterna dos justos. Aqueles que não se arrependem de seus pecados e não confessam a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Apocalipse capítulo 21, verso 8, diz assim: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. A expressão a parte que lhes cabe será como um lago de fogo e enxofre, ela quer dizer muita dor. Ela quer dizer algo que irá causar muita dor. Você imagina você ser jogado dentro de uma panela com azeite fervendo, com fogo pegando. Isso instantaneamente irá causar muita dor. Todavia, é uma dor que faz doer, mas não consome. Se você já teve uma dor de dente, você sabe o que é isso? É uma dor que lhe faz doer, mas não lhe consome. Se você já teve cãibra, sentindo seus músculos repuxarem, você sente a dor, mas você não vê ser consumido. Se você já teve cólica de rim, que é uma grande dor, você sente a dor, mas não vê ser consumido. A expressão lago que arde com fogo e enxofre, ela representa isso. Uma grande dor sem ser consumido. O diferencial é uma dor que será eterna. Por isso os homens irão desejar a morte, mas Jesus já terá destruído a morte. Por isso os homens terão ardente desejo de morrer,
mas a morte já não existirá mais. Por isso é uma notícia de duplo impacto. A ressurreição para os justos será uma notícia de alegria. A ressurreição para os injustos será uma notícia de tormento. E isto irá acontecer. E Paulo conclui o capítulo 15, versos 57 e verso 58, dizendo: graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Aconteça o que acontecer, não abandone os caminhos do Senhor. Perca o que você perder, não abandone os caminhos do Senhor. A ressurreição dos justos será um dia de alegria. A ressurreição dos justos será um dia de tormento. Deus possa nos confirmar como justos, antes que Ele volte, antes que nós venhamos a morrer. Que Deus nos guie, que Deus nos preserve, que Deus nos mantenha em seus caminhos, para que no dia da ressurreição nós tenhamos alegria e não tristeza. Vamos orar?